Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre, hoje num projeto muito especial, a primeira mesa equestre. Estou aqui ao lado de 7 mulheres incríveis do nosso esporte. Eu acho que é o dia mais legal da minha vida hoje, gente. Estou muito feliz. Eu tô aqui com a Verinha, da Vetinil, Marília Pastorello, Tati Gutierrez, Biane Gotero, Karina Smith, Joana Valente e Andréa Muniz. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Queria começar, então, com uma apresentação breve de cada uma, começando pela Verinha, por favor. A Verinha é ótimo, né? Eu adoro Verinha. Porque aqui, realmente, na Hípica, me conhece de Verinha. Na verdade, hoje eu estou como presidente do conselho, né, da Vetinil, que é um laboratório de medicamentos e suplementos, tanto na área equina quanto na área pet. Estou há 17 anos, a empresa tem 30. O meu marido fundou a empresa há 30 anos. Infelizmente, ele faleceu há 17 anos, num acidente de avião, e eu tive que tocar a empresa, né? A gente respirou muito cavalo, né? Eu viajei muito com o João para a Alemanha, trazendo cavalos, né? E a gente ainda continua nessa saga de acreditar na saúde animal, né? Então, a gente está aí para isso. Muito legal, com certeza um exemplo. Ainda bem que está aqui com a gente hoje. Que bom. Bom, meu nome é Marília Pastorello, sou veterinária, eu trabalho há 30 anos, sou formada em veterinária, faço a parte de reprodução de cavalo e desde que eu me formei, a minha paixão sempre foi cavalo e eu montava de criança aquela velha história e eu comecei a trabalhar já no início com o cavalo de pismo e um dos primeiros clientes foi o Arajoter, que aí já comecei a trabalhar com uma qualidade imensa, né, de animais, e desde então não larguei mais o hipismo, desde só focada sempre na área de reprodução e de criação de cavalos. Para quem quiser, tem um episódio só da Marília lá, que dá para dar uma ouvidinha depois. Tudo bem, eu chamo Tatiana Gutierrez, eu estou secretária-geral da CBH, faz 3 anos agora. Mas a minha vida no esporte começou muito cedo, eu comecei a montar cedo, embora minha família não seja do cavalo. Virei juiz e comissária bem nova, acho que eu fui uma das mais novas, eu e a Roberta, com uns 12 anos, coisa de que hoje era inviável. E nunca deixei de sair, eu passei de atleta, que eu sabia que não tinha nenhum futuro para juíza, e daí de juíza eu passei a ser gestora e organizei alguns concursos. Muito humilde, né? Tem episódio da Tati para quem quiser escutar lá também. Eu sou a Bia Nicotero, do Aras Feroleto. A maneira que eu me descrevo, eu sou uma louca por cavalos de pismo, alucinada pelo esporte, pelo salto. Tenho orgulho de algumas coisas que a gente já fez no Feroleto, como ter tido 4 cavalos olímpicos, é uma coisa assim que fica pulsando dentro de mim, é maravilhoso esse sentimento. E eu penso em cavalo o dia inteiro. Eu trabalho, sou executiva, mas o cavalo está sempre dentro de mim, é uma coisa louca. Bora, Karina. Eu sou Karine Smith, eu estou hoje presidente do Conselho da Santa Amaro, mas eu sou hoje Amazona Amadora, já fui Amazona Senior Top, mas isso foi na outra encarnação. E, além disso, a minha família teve, enfim, cavalos em Olimpíadas, Pan-Americanos, Mundiais, enfim, eu sou uma pessoa que eu me considero abençoada no esporte. E, enfim, fui também diretora de salto da federação, acho que a gente vai tocar um pouco nesse ponto aí, né? Com certeza. Joana? Eu sou a Joana Valente, eu também tive o privilégio de ter uma família, quando eu nasci, meu pai já era muito envolvido no hipismo, e então desde pequena comecei a montar com 3 anos e hoje monto profissionalmente, dou aula, e tem um Aras no Rio de Janeiro também, que a gente tem uma pequena criação, que meu pai também iniciou, e é isso. Meu nome é Andréa Muniz, mais conhecida como Baiana. A gente tem uma pequena criação na Bahia. A gente, graças a Deus, já criamos alguns cavalos que saltaram o Grande Prêmio, alguns que eu saltei, alguns cavalos que foram exportados. Mudei para São Paulo em 98, como Amazona Amadora, e depois virei Amazona Profissional. Hoje em dia sou profissional, dou aula, mexo com comércio e crio por hobby, por brincadeira.
Então vocês viram que a mesa aqui tá muito heterogênea, muitas pessoas de muitos perfis, acho que vai dar uma discussão bem legal. Eu queria começar com a seguinte pergunta, queria que todas respondessem. Como é que vocês veem a evolução do nosso esporte nesses últimos anos? Quem começa? Quem começa? A Déia que terminou. Eu acho que é muito gratificante. Os cavalos evoluíram muito. Da época que eu comecei a montar para hoje, se você monta um cavalo jovem, hoje praticamente você não tem mais o que ensinar, você tem que formar só ele. Eles já são equilibrados, eles já passam mudança, eles não estranham nada, eles têm uma índole boa, eles são gostosos de montar, eles ficam prontos muito rápidos. Evoluiu muito a parte principalmente no Brasil, as provas principais. Hoje em dia, acredito que a Europa inteira olhe para cá por causa do que já vem saindo daqui. Na última Olimpíada, a gente colocou 2 cavalos nacionais. Há alguns anos atrás, o Joté colocou 3 de propriedade e a gente tinha 2 cavalos nacionais, o Aspen e a Cassiana. Então, eu acho que o esporte ele vem evoluindo assim, de uma maneira muito gratificante para todo mundo. É isso que a gente espera, né? A genética melhorou muito, né? Hoje em dia, a genética é outra, né? E a gente teve o prazer de trazer muitos cavalos de fora bem importantes, né? A Land Ritter foi um, né? A gente teve cavalos assim que deram agora, hoje nós estamos colhendo o fruto de 30 anos atrás, né? Então, hoje, né, Bia? E eu acho também que, assim, tem várias cavaleiras na mesa, os cavaleiros entenderam o que é para fazer com os jovens cavalos, né? Hoje tem muita programação inteligente, equilibrada, para evolução, para tirar o melhor deles. E eu acho que isso é um avanço enorme, porque sem isso a gente não teria nada, né? E essa coisa padronizada, assim, no bom sentido, de compreender a curva de desenvolvimento do cavalo, eu acho que é uma grande mudança no esporte. Acho que a Marília pode falar um pouco de genética. Isso é muito legal, é muito impressionante essa evolução que teve da genética do cavalo. A gente sempre brinca, né? A gente, numa aprovação de Garanhões, há pouquinho tempo atrás, nós duas ali, né? Uns 20 atrás, nós duas ali olhando os cavalos e hoje, né? A diferença. Mas é um pouco disso, né? A genética faz muita diferença. E aí o cavaleiro, pegando o gancho do André, isso é muito legal de ouvir, né? O cavalo novo sabe o que tem que fazer, você tem que formar o cavalo, né? Que isso há 30 anos atrás, que foi quando a gente começou a usar o semi-congelado, além da importação dos animais, e aí quando com essa disseminação do semi-congelado e vinha essa genética importante, muitas éguas importantes também, isso fez uma diferença enorme. E aí os saltos eles de gerações começam em 10 anos, em 20 anos, mas agora, de ano para ano, a gente vai começar a ver uma diferença muito gritante, porque a base de matriz já está praticamente formada, né? E a gente pôde ver também a evolução nas pistas, né? Do armador de percurso, como ele teve que evoluir também, né? Para acompanhar a evolução dos cavalos, né? Os cavalos evoluíram muito, ficou difícil de Fazer falta. Então as varas foram mudando, né? Hoje em dia as varas são levíssimas em relação ao que eram 30 anos atrás. O percurso, você vê um vídeo, outro dia eu assisti um vídeo de um pão de açúcar da década de 80, 90, e era um obstáculo aqui, outro do outro lado da pista e outro do outro lado da pista. Assim, era muito longe uma coisa da outra. As pessoas iam na cerca fazer uma volta enorme para poder saltar um obstáculo que estava no meio da pista. Enfim, não menosprezando, mas assim, hoje em dia é outro esporte nesse sentido também da parte técnica, né, do percurso. Acho que a Tati pode um pouco falar. Eu acho que é uma via de né? mão dupla, né? Acho que é um pouco isso. Os concursos puxaram, a genética teve que acompanhar, daí os cavalos cresceram. E tudo foi se equilibrando. A gente tenta manter o esporte em equilíbrio, no equilíbrio perfeito. Cavalos em boa performance, no seu melhor, bem cuidados, acompanhando um esporte que cada vez tem que ser mais perfeito. Sim. Então, subimos muito. Vamos baixar um pouquinho aqui. Não, os cavalos melhoraram de novo, vamos subir um pouquinho. Então, é uma balança, é buscar um equilíbrio eterno entre a técnica
E a gente viu o piso, quando chegou o piso de alta performance, a diferença que foi. Sim. Assim, os O pisos tamanho foram do assim, lance mudou a completamente. impulsão daquele cavalo, na hora que a gente tinha um piso de alta performance, como aquilo mudou, como aqueles cavalos mudaram. O grip era outro. Fazendo um gancho aí, porque eu acho que talvez eu tenha mais experiência aqui das Amazonas. E eu estava pensando antes de vir que esse turnover do hipismo aconteceu na Olimpíada de Los Angeles, né? 1984. E você vê a medalha de ouro foi Classic Touch, uma égua puro sangue. A medalha de prata foi um garanhão que tinha Django Árabe, o Abdullah. E pela primeira vez na história da Olimpíada, uma amadora, medalha de bronze, Heidi Robiani, com uma égua espetacular, Jéssica Quinta. E ali foi a mudança da armação. Sim. E os alemães, e toda aquela coisa com aqueles cavalões, ficaram todo mundo, o que aconteceu aqui? E o esporte ali muda. Né? A gente não cabe mais nesse duplo. Exatamente, muda. E 3 cavalos que não eram os favoritos ganham a Olimpíada. E ali foi realmente, eu me lembro, e até da época do teu pai, da Beth e tudo, e daqui quando trouxeram o Smith para armar, e que a Beth ganha aqui os grandes prêmios, enfim, com aqueles cavalos puros sangues, com técnica e tudo. Então, isso tudo vem, desde aquela época, vem mudando. Né? Então, para trazer um pouquinho de história. E falando de piso, também para trazer um pouquinho de história, o Pan-Americano de Indianápolis, a gente chegou lá, não tinha piso. Pan-Americano. Aí os americanos jogaram um monte de caminhão de areia, né? Lá e fizeram um piso que afundava desse tamanho. Salta aí. Isso nos Estados Unidos, né? Isso em 1987. Então, como você vê a evolução do esporte, é algo impressionante. E vocês acham que essa evolução no esporte que vocês falaram um pouco dos concursos, impactou um pouco na equitação moderna, seja em equipamento, seja no manejo dos cavalos, ou da forma que a gente tem, né, a relação com os cavalos, entre cavaleiros Muito, e cavalos? né? Acho que até a Karina pode até falar melhor que eu. Antigamente, os cavaleiros leves tinham que botar peso na sela para compensar, né? Para ter um mínimo de Tinha peso. balança, né? Cláudia Itajaí, então, A Beth também. que era baixinha. A Beth era bem magrinha, tinha que botar peso na sela para saltar. Não, uma coisa curiosa, só te cortando porque ela me deu o gancho, nessa Olimpíada de Los Angeles, o Justo Albarracin saltou um cavalo argentino grandão, tudo e tal. E logo depois disso, o Neco inventa o bridão Neco. Porque lá nessa Olimpíada de Los Angeles você tinha bridão grosso, bridão fino, freio bridão e não sei, acho que levantador não tinha, porque só tinha aquele de polo. E aí eu me lembro que logo, sei lá, uns anos depois, o Neco inventa o bridão Neco. E eu me lembro do Justo falando assim, se eu tivesse esse bridão Neco, umas 3 faltas a menos eu fazia. Né? Maravilhoso. Não, espetacular. Então é isso, né? Isso tudo, as coisas que foram se inventando ajudaram muito Os a equipamentos equitação. mudaram Os muito. equipamentos. Hoje, quando a gente vai comprar, tem tanta opção, até difícil. Às vezes a gente tem que levar o profissional, o cavaleiro, o que eu compro? Porque tem tanta um mar de opção, bridões, um mar né? de bridões, de cabeçadas e tudo mais. É um deleite andar naquela parede de bridões. Nossa, Nossa, eu adoro. Eu não sei nem pra que eles servem, mas eu amo todos. Aí você pega ali a parte de segurança. Antigamente, capacete era um elásticozinho que segurava. Aquilo não protegia nada. Que até tiravam, né, no meio do percurso. O pessoal passava a bandeirola e jogava o capacete pra fora, assim, e fazia a pista sem capacete. Hoje em dia, o capacete, você pode dar com a cabeça na parede que não vai acontecer praticamente nada. Salta de airbag. O estribo, você tem o estribo que ele tem um balanço que você não machuca o joelho. Você tem outro estribo que tem um imã na bota. Um outro que tem uma lixa melhor para quem perde o estribo. E para o conforto do cavalo também, né? As selas hoje em dia são leves, são aerodinâmicas, né? Tudo feito para o cavalo se sentir bem, né? As caneleiras, é tudo hoje em dia feito com uma alta tecnologia de conforto para o cavalo também, além de performance. E pra gente que é criador, né, é muito bacana você ver o seu cavalo que você criou na mão de um proprietário, de um profissional, com esse cuidado, com esse detalhe, sabe? Isso é uma emoção grande, porque você criou e tudo mais, os cavalos hoje são muito atléticos, e esse detalhe que a gente vê que os profissionais, principalmente, colocam nos nossos cavalos, mudou muito. Antigamente era mais bruto. Tinha uma brutalidade que às vezes doía um pouco o nosso coração, assim, hoje em dia não, hoje em dia o cavalo sai da pista tranquilo, bonito, e esse entendimento é muito bacana, porque eles entenderam que tem que ser delicado. Exato. Entendeu? Que o cavalo tem que ser delicado. Né? Então, o cara quando você vê a pessoa saltando, né? E ela tem aquele detalhe, pequeno detalhe, que ela não atrapalha o cavalo. Né? E eu acho que o que faz muito isso é a genética, né? O cavalo, ele está pronto e ele é delicado, então ele tem todo o potencial ali. É só você ajudar ele no potencial dele
e não atrapalhar que ele vai. O cavalo, quanto melhor mais delicado e mais complexo até né? Eu me lembro que o João falava muito assim, que o ideal para ele, o cavalo ideal para ele, tinha que ser um Jordan, né? Porque o Jordan era um cara grande e leve. Né? Né? E na verdade a gente viu os cavalos alemães que eram todos brutos, né? Pesados, né? E a gente tinha que colocar, né? Aí, aquele estudo velho de guerra, né, Bia? Claro. Com uma égua por sangue inglesa que desse um match ali, né, entre os dois e que formasse aquele ideal, que era uma incógnita, né? Era uma loteria, se vai dar ou se não vai dar. Né? Eu me recordo que a gente tinha cavalos que eram lindos, maravilhosos, que de repente, né, e não era aquilo tudo, né? E vice-versa. Então, realmente era uma magia, eu acho assim, pelo que eu vi, né? Eu acompanhei o João há muitos anos, né? Então ele era da reprodução. Então era uma magia você pegar e você descobrir aquele pedigree, né? Aquela genética certa para aquela égua certa. Né? E quando nascia, era uma felicidade, né? Se saía perfeito, se saía com boa técnica, né? Bonito. Se né? E eu digo assim, acho que a maioria que cria, né? Independente se salta, não criam, né? E a criação é fantástica, né? A criação eu acho uma coisa incrível. Um cavalo com 3 anos que já apresenta... Potro apresenta a técnica de recolher as mãos, né? É bárbaro, né? E eu acho que às vezes tudo evoluiu tanto que inclusive o cuidado com o cavalo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, meu cavalo, ele vai para o dentista, ele faz quiropraxia, ele faz fisioterapia, tem o ferrador que ferra ele o tempo inteiro, ele faz massagem, ele tosa, ele faz essas coisas, tudo isso aí. Tem férias? Tem férias, pro bem-estar animal, assim, tudo. Os cabreços evoluíram, as capas de frio para os cavalos dormirem, a liga de descanso, a qualidade dos caminhões no transporte evoluiu. A maioria dos caminhões hoje em dia tem ar-condicionado, câmera, tipo, tudo evoluiu junto com o esporte, sabe? Você vai nas cocheiras, todo mundo com ventilador, né? Todos os cavalos com ventilador, conforto da serragem, tudo. Exatamente. Isso deveria ser mais divulgado, né, Bia? O bem que a gente faz pro O nosso trato, o que a gente cuida, né, do Essa cavalo. é exatamente a minha próxima pergunta. Exatamente. Calma. Eu queria saber como que vocês enxergam o futuro, né, do hipismo. O que a gente pode fazer, qual é o nosso papel para tornar ele mais conhecível ou mais acessível para as pessoas que ainda não conhecem tanto, né? Porque eu já tive essa conversa com algumas pessoas e a gente tem que ir atrás das pessoas que estão em cima do muro. Então, o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para o nosso lado e mostrar que o nosso esporte é maravilhoso? Vai, Verinha, você já está me olhando? Meu Deus. Eu acho que essa questão de divulgação realmente é importantíssima, né? A gente lida com muitas raças de cavalo, né? Na VetNew a gente vende para muitas raças e a gente enfrenta muito esse problema. O quarto de milha enfrenta, a vaquejada enfrenta, entendeu? Né? E aí ficou muito rotulado dos maus tratos e isso é muito ruim. Né? Ninguém sabe dos bons tratos. Né? Assim, pelo que eu vejo, é uma minoria, né? Assim, eu acho que a maioria... Né, quem entra nesse esporte normalmente entra primeiro pelo amor ao bicho, né? Começa assim. Então, eu acho que são poucas as pessoas que desviam disso. Mas, Joana, mas a gente tem uma mídia hoje em dia de muita gente querendo fazer esse desserviço para o esporte, levantando essa bandeira totalmente errada. E é uma mentira, né? Porque, na verdade, se você vier aqui e for em qualquer lugar do concurso aqui, durante, né, assim, no dia a dia, é muito amor que a gente tem pelo bicho, a gente trata, assim, como se fosse filho, eles têm um conforto incrível, eles têm, como o André acabou de falar, dentista, quiroprata, enfim, eles têm, assim, uma vida VIP, né? Melhor que a gente. Exatamente, a gente preza muito pelo bem-estar dele, acho que esse é o número 1, pelo menos para mim. Antes de qualquer competição, de qualquer coisa, eu acho que sempre tem que ser o bem-estar do cavalo. E a gente vê muitos proprietários eu tenho muitas pessoas que têm cavalos nossos, né?
e que preferem abrir mão de umas férias para cuidar do cavalo, para dar conforto. Exatamente. Troca o carro, não troca o carro para poder, né, dar algum tipo de retorno para o cavalo, levar para uma hípica mais cara, que tenha mais estrutura, né? Não por ser mais cara, mas por ter mais estrutura. Tem muita gente que abre mão de muita coisa para dar para o cavalo toda a condição, porque é uma paixão, é uma loucura. A gente ama esses bichos, né? A Federação Equestre Internacional está fazendo um trabalho muito grande, porque isso não é um problema no Brasil, isso é um problema no mundo, né? Eles pensam até quando a gente se mantém no programa olímpico. Essa é uma dúvida que cada vez que termina um ciclo é preocupação para o próximo, porque tirar o nosso esporte do programa olímpico é muito complicado por 1000 motivos, tá? Então, eles fizeram uma pesquisa mundial e a grande preocupação das pessoas, eles chamam de Other 23 Hours. É o que acontece quando esse cavalo não está na pista. Porque quando ele está na pista, eles já entenderam que tem um juiz, que tem um comissário, que tem isso. Mas esse cavalo, o que acontece com ele quando ele está fora de competição? Esse cavalo é cavalo? Entendeu? Essa é a preocupação das pessoas que não são do esporte, pelo menos foi o que eles conseguiram puxar nessa pesquisa que eles fizeram. A preocupação deles era a liberdade desses cavalos. Então, se você perceber, as últimas peças publicitárias da FEI são todas feitas em aras, em um lugar fora, um cavaleiro chegando, um cavalo indo passear no piquete. Todas as últimas peças publicitárias mostram o que acontece quando eles não estão aqui. Porque aí está o nosso ponto fraco. Porque aqui a gente conseguiu provar para o mundo que a gente está cuidando. Sim. Por mais doloroso que tenha sido os últimos jogos, para o Brasil especialmente, aquilo tem dois vieses, né? Tipo, puta, a gente ficou fora, é horrível, mas olha como a gente cuida. Era nada, a gente cuidou. Então, teve uma repercussão muito ruim aqui, mas tem a repercussão de estamos cuidando. Então, é um pouco isso, mostrar mais o que acontece fora. Fora dos concursos. Fora dos concursos, o que acontece em casa, como você cuida. Eu acho que é uma coisa de educação mesmo, de divulgação do esporte, né? Porque, exatamente, todo mundo aqui é muito natural que a gente trata o cavalo ou o bem-estar do animal, que é em primeiro lugar, né? Então, eu posso falar um pouco da reprodução. Se a gente não aras, a gente não tratar as éguas ou os potros em crescimento com melhor bem-estar, a gente não vai ter resultado. Você não vai ter potro, a égua não vai ciclar, não vai emprenhar. Então, ele tem que estar muito bem. Como o cavalo, né? O cavalo. Na natureza. Na vai poder natureza, ciclar, exatamente. E aí, quando ele vai para o esporte, ele vai se tornar um atleta, e aí a gente vai. E vocês todas atletas têm que tomar todo o cuidado de um atleta, senão ele não tem uma carreira. E eu acho que quem vê isso de fora não entende muito bem, acha que simplesmente a gente usa o cavalo. Não é bem assim, um atleta né? parceiro. E é um atleta de longa duração, né? Sim. Então, se um cavalo de pismo, ele começa aos seus 3, 4 anos na doma e vai até os 20 anos. Então, nunca, se um cavalo é maltratado no meio do caminho ou não tiver uma vida boa, ele chega até ali, né? Então, é claro que tem, e acho que antigamente tinha muito mais problema de algumas pessoas não respeitarem o cavalo como devem ser respeitados. Mas hoje eu acho que é muito diferente. Ninguém deixa mais isso acontecer, Eu acho que essas né? pessoas são cada vez mais colocadas de lado. De lado, exatamente. São Mas mais eu acho de lado, tentado colocar de lado. E na sociedade você sempre vai ter aberrações, né? Em Tem tudo, sim, né? Com Tem tudo. mães que não são legais com suas crianças, né? Sim. Então a gente vai, determina, identifica e pune, né? Mas a grande maioria o que a gente devolve para o cavalo, eu acho que é incrível. Por isso que eu acho que é importante, eu acho que pensar numa divulgação e num plano de ação para o esporte Sim. a nível nacional, que engloba não só isso, né? Vários outros pontos também. Porque não tem muito segredo, né? A gente vê nos times de futebol, né? Que foi o campeão da Libertadores, o Botafogo. É um profissional, profissionalizado, né? Tudo, né? A gente vê agora a Copa do Mundo de Futebol, vê a NBA. Eu acho que falta ainda para o esporte hípico em geral profissionalizar um pouco esse management, né? Porque não adianta, assim, a rede social e a fake news vende mais do que, né, falando da questão do bem-estar. Mas não só isso, né? Se a gente for pensar a sua pergunta aí na pauta, é um pouco como popularizar um pouco mais o esporte, que a gente não tem uma visão nacional, né? A gente tem
aqui é a Hípica Paulista que faz o seu esforço com o indoor, mas é algo daqui. Agora no Rio de Janeiro, com o pessoal da Sabem, algo de lá. Você falou do Dr. Jorge, o que era o Best Jump não existe mais. Né? O que era o torneio Serrimar não existe mais. Vou até fazer um parênteses aqui, que acho que vale a pena. A Joana ganhou um Best Jump, foi uma grande emoção do lado dela nesse E dia. eu lembro de você Você lá. lembra disso? Lindo demais. Primeira mulher, não foi? Eu acho que foi. Acho que lembro. foi. Desculpe, Karina, te interrompi. Não, a Santa Amaro, por exemplo, isso eu até não sabia, semana passada que eu fiquei sabendo, a Santa Amaro hoje praticamente é o único clube em São Paulo, no estado de São Paulo, que está fazendo as provas de fomento da base. Não existe dentro do estado de São Paulo mais as regionais da escola fundamental. Então, assim, saindo um pouquinho disso, mas a gente precisa ter um modelo um pouco, eu acho que regionalizado, né? Mas alguém que conduza isso, né? Que conduza a compra de espaço na televisão, que pense um pouco no circuito, porque senão fica aquela coisa, né? Cada um vai fazendo o seu, né? E isso tem dura pouco, né? Dura a vontade, assim, o ânimo que às vezes uma outra pessoa tem. A gente acaba vivendo disso. E, Né? Karina, você não acha que tanto a Paulista quanto a Santa Amaro, por serem ícones do Brasil, tanto da América Latina, podiam ser importantes âncoras para fazer essa puxada? Não, com certeza, com certeza. Mas Instituições assim, fortes, né? de qualquer maneira, eu acho que a gente tá muito voltado para São Paulo, né? E o hipismo teria que ser muito mais que São Paulo. Né? Claro. A gente, lembrar o CEPEL, o que era Minas, né? Mas é impressionante como realmente fez isso, Fez né? isso, não veio tudo pra É, cá, O né? próprio Rio de Janeiro, que sempre foi Pois é. fortíssimo, sempre liderou, né? Você vê os grandes cavaleiros que a gente tinha no Rio de Janeiro. Se for ver, eram 10 top cavaleiros. E hoje em dia, sim, o hipismo no Rio, assim, diminuiu um absurdo, né? Bastante, Acho que foi assim, São Paulo cresceu Muito. e foi cada vez mais atrativo. E tudo o resto as pessoas, foi um êxito. As Por pessoas vieram coincidência, tudo mas pra cá. vieram É. todo mundo pra cá, porque aqui foi cada vez melhor, os prêmios cada vez melhores, você tem prova todo final de semana. Eu fui Fica agora, mais fácil, né, Exato, vir eu fui pra pro cá. Circuito Norte-Nordeste agora, a festa de final do ano de Pernambuco, que era o encerramento do circuito. Era uma festa gigantesca, tinha um monte de gente. Foi a maior prova que o Nordeste fez esse ano, 250 conjuntos. E era lotado antigamente, né? E tudo bem. O interior de São Paulo, o O interior de São Paulo cresceu muito. Muito forte. Cresceu Todo o muito. estado E eu acredito muito que o Covid venha a ter ajudado, Sim. porque muita gente saiu de São Paulo e foi morar no interior. Né? E aí deu aquele boom, não tinha o que se fazer, aí a criançada ia fazer o quê? Vou saltar, vou numa hípica, que é um lugar aberto, né? E deu esse dinamismo para o interior. Mas eu acredito que falta um pouco você divulgar o esporte para trazer a pessoa para dentro. Eu acho que hoje em dia cresceu, mas a gente está falando só de grandes clubes. Eu digo por mim, eu comecei a montar na Bahia porque teve uma prova na FENAGRO, no Parque de Exposição, e saiu uma reportagem disso. E meu pai viu a reportagem no jornal e ele falou, nossa, tem um lugar na cidade que ensina a montar cavalo. Para meus meninos não se machucarem na fazenda, eu vou colocar. E isso foi 30 anos atrás. A gente se tornou criador, uma filha profissional, em um momento a família inteira montou, meu pai, minha mãe, todo mundo montou. Então, hoje em dia você não vê mais isso. Não. Hoje em dia, qual foi a última vez que teve uma prova aqui já teve no Ibirapuera, se eu não me engano, não é? Já tem. Se eu não me engano, no Ibirapuera já teve em São Paulo. Quando na Parque da Água Branca, a gente passado a gente fez no Guarda uma prova de adestramento. A gente quase foi linchado, porque as pessoas, você é louca, aquele piso. Eu falei, gente, mas eu acho que falta um pouquinho, talvez, alguns cavaleiros, ou fazer uma prova, o indoor, ele mostra que se você realmente corre atrás, você lota. As pessoas pagam R$500 para entrar e acaba. Já teve ano de acabar o ingresso do indoor. Então, é uma luta, é uma fila para entrar. Por quê? Porque é um concurso que, além dele ser um bom concurso, ele tem outras coisas para a pessoa fazer. Porque quem monta, tem um namorado que não monta, tem um pai que não monta, tem um filho que não monta. E se você fica só nas grandes hípicas, você só traz quem monta, porque o nosso esporte é super legal, mas
para a pessoa, para um namorado que vem, que não é do esporte, ele vai ficar 5 horas para ver a namorada dele 15 minutos na sessão e 1 minutinho dentro da pista. E provavelmente ela não ganhou, porque a maioria não vai ter ganho. Sabe assim? Maravilhoso. No indoor não, no indoor vem, aí tem o Circo de Solé no intervalo, tem o Candlelight, tem um show de noite. A pessoa faz outra coisa, por isso que enche. Então, talvez se você faz... Não sei se isso é a CBH que tem que ajudar, se são os clubes, os cavaleiros, né? Não sei talvez de onde deva partir isso. Eu não sei dar a solução, como vai começar, mas eu acho que você tem grandes áreas no interior. Talvez você fazer uma prova nesses... O Cooper fez uma prova espetacular. Fez um sul-americano espetacular. Numa áreas no interior. Isso maravilhosa. muito, né? Tem que estimular um Você falou pouco do mais. Serrimar, né? O Serrimar era isso. O A Serrimar gente era tinha isso. O concurso no Frade, né? Que era E aí as hotel pessoas maravilhoso que- em é isso. Angra. Tinha o Le Canton em Teresópolis, a Exatamente. gente tinha muito concurso fora. E esse giro era muito gostoso, porque as famílias viajavam, imagina, ia saltar no Frade, que é um condomínio, né, tem um hotel em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então ia a família toda pra lá. Isso. Ia pra E aí praia, tinha alguém ia tomando sair de café da barco, manhã que tudo. estava assistindo a prova. E que ele dizia, nossa, que coisa legal, nunca tinha visto isso, vou parar para ver. É. E talvez um desses começava a montar. Eu acho que o Hoje a Ipi- gente não tem isso, hoje Não. assiste a prova quem monta. É. E a prova acontece onde já tem gente que monta. Eu acho que o hipismo precisa resgatar mais a família. Eu acho, é uma grande... No quarto de milha a gente vê muito disso. Né? Muito ligado, a família inteira vai. Né? Eu acho que o hipismo precisa dar uma melhorada nisso. Mas é um pouco isso, tem que ter atrativo para quem não está montando. Assim, Exatamente. É. Exatamente. A Hípica entendeu? Paulista aqui tem feito um bom serviço, assim, já faz um tempo, no indoor, começou até com indoor, alguns anos atrás, começou a botar, tem um lugar enorme que eles fazem, uma praça, crianças. uma Pra pista de criança é grama maravilhoso. inteira, é de brinquedo para criança. Então, assim, as crianças trazem amigos, e nessa de trazer amigo aqui, amigo ali, tem sempre os pôneis que estão por ali, aí o amigo pede para começar a vir montar, minha filha mesmo tem uma amiga que começou a montar numa situação dessa. Isso é muito legal, eu acho que essas coisas... Eu tenho a filha de uma amiga minha que ela começou a montar porque ela foi numa festinha de criança que foi feita na Hípica. Quando ela chegou lá, a mãe dela ficou encantada. Como que existe um espaço desse? Sim. Dentro de São Paulo, e ela não fazia ideia disso. E botou para montar, e Mas continuou é interessante montando. que o que a gente está falando aqui, a gente já faz muito isso no estado de São Paulo, né? Tem muitas opções. O que a gente está falando também é Os de outros. como isso crescer nos outros, como você falou do Rio de Janeiro. do Esse Nordeste, Serrimar, que era Sul, um concurso... O né? Rio tem lugares incríveis, até onde eu claro. tenho Aras, tem um derby, né? Não sei se você Claro, lembra lá, claro, conheço. de Palmas, Herdade das Palmas. É um derby maravilhoso, na sede, no meio da Mata Atlântica, um lugar incrível, que poderia... Mas assim, infelizmente... Havia um incentivo maior nesse tipo de coisa, para sair dos grandes clubes. Uma coisa Plantar que uma dificulta sementinha muito, aí, né? Quando você quer sair e fazer, por exemplo, fora, como a gente fez no Parque da Água Branca agora, a maior dificuldade são os pisos. Porque fora dos grandes centros, os pisos ainda não estão preparados para receber, ou eles estão tanto tempo sem manutenção que eles estão muito ruins. A gente, para conseguir fazer a prova de adestramento na Água Branca, a gente teve que levar a gente para fazer, custou caro, a gente teve que pagar para gradear, arrumar. E mesmo assim a gente teve alguns problemas com o piso. Mas foi incrível. Daquela prova de adestramento, a gente recebeu, sei lá, umas 10 ligações. Oi, como faz para montar? Exatamente. Sim. Talvez se tiver mais pessoas que tenham essa iniciativa, eu entendo as dificuldades. É mais caro que fazer na Hípica. Na Hípica tem uma estrutura toda montada. É muito mais Mas os caro e cavaleiros não cansativo. quiseram ir por causa do piso. Ou seja, os atletas têm dificuldade. Mas os cavaleiros de salto, se você der um bom prêmio, eles vão. Eu acho também. Agora, talvez, se assim, você cuidar bem dos cavalos e der um bom É. prêmio, eles vão. Acho que o principal motivo também é que hoje em dia tem tanta prova. O número de provas, uma grande mudança foi isso. Antigamente a gente tinha uma prova a cada mês, provas grandes, que era assim, o início da temporada era sempre no Rio de Janeiro, abertura, né? Aí era aquele março, era o que tinha no Rio. Era o que tinha de prova nacional, ali era essa prova no Rio. Aí abril era em tal lugar, aí maio era o Best Jump, sempre era uma coisa. Junho, Copa São Paulo. Hoje em dia você tem prova todo final de semana. Então, para que vai sair daqui? De um final de semana. Tem mais provas no hoje final a de gente semana. tá batendo. A única coisa que a gente está tentando deixar é os brasileiros livres e não chocar dentro da mesma região. Ou seja, Então- porque fora isso, explodiu
pra que vai sair daqui? Eu monto aqui na Hípica Paulista, eu vou sair daqui pra quê? Então, Entendeu? talvez, Então, acho que é talvez isso. aí é que eu acho que, de repente, os dirigentes, né, ou, enfim, teriam que focar para tentar inventar alguma coisa nova. Eu acho. Que conseguisse, porque isso está atendendo a nossa demanda. Nós que já estamos aqui, estamos achando ótimo. Né? Mas se a gente está Mas não falando divulga. em abrir-se para um outro divulga. espectro de pessoas, aí precisa bolar alguma coisa diferente. Então, por exemplo, a questão do piso. Lá na Europa tem esse mesmo problema, mas eles já desenvolveram a capacidade de fazer o piso na hora e depois tirar esse piso. Então, Você vem em Miami, vou por fazer exemplo, a prova na a praia. CBH poderia ter essa estrutura, pegar uma parte México da receita que ela tem e desenvolver isso para, por exemplo, né? Enfim, então, Sim, pensar alguma coisa nesse eu acho sentido. que assim, uma pouca experiência que eu tenho no esporte em si mesmo, que eu fico sempre no bastidor ali, né, criando os cavalos. Quando eu tinha o Aras, a central lá em Itapetininga, a gente fez um pequeno centrinho de treinamento ali para iniciar alguns cavalos de clientes e tudo mais. E nisso, a própria cidade que nunca tinha ouvido falar em hipismo, que é Itapetininga, começou uma pessoa a montar, outra pessoa e tal. E hoje tem uma hípicazinha nesse mesmo lugar, depois que eu vendi a fazenda. E já vieram pessoas atrás de mim, nossa, é maravilhoso o esporte, eu adoro, comecei a montar, onde que eu vou. Então, aonde você planta uma sementinha, sempre vai ter Normalmente cresce. um apaixonado pelo cavalo, né? Então, e aí, assim, às vezes uma pequena semente, não precisa fazer o grande prêmio, leva uma categoria um pouco menor, né? Para o piso, aí as pessoas veem isso e falam, olha, você quer ver uma prova legal? É lá que tem esse grande prêmio e tudo mais. Então, isso... É uma construção. É uma construção, Exatamente. uma coisa pequenininha, né? Um passo pequeno, sem grandes passos, porque eu acho que em todo lugar você vai ter a pessoa que vai ser mordida pelo bichinho do cavalo, né? Aí acabou. Aí não tem volta, né? Agora eu preparei algumas perguntas que são direcionadas. Eu vou fazer a pergunta, mas como todo mundo aqui está falando do mesmo tema, todo mundo pode opinar, tá bom? Tá bom. Beleza, então minha primeira pergunta é pra Bia. Ai, meu Deus. Bia, quais são os ingredientes para fazer um cavalo perfeito? Qual é a ciência exata, né? A matemática, Você equação. é a mulher das Mas estatísticas. Eu vou te falar, Fala pra gente. pra mim, hoje, depois de tantos anos, os resultados que a gente teve, o que a gente enxerga hoje no esporte, eu acho que é a coragem da diversidade. Porque o criador, ele tem muita tendência a ficar copiando e fazer sempre a mesma coisa para estar no certo. Tem medo do incerto. Eu acho que você tem que ser um pouco arrojado dentro de um padrão, dentro de estatísticas, dentro de coisas que tem informações que vão te dirigir, mas eu acho que você tem que ter isso dentro de você, esse arrojo, essa vontade. E com isso o feeling e conhecer as suas matrizes, as suas éguas, as suas linhagens, para você entender aonde você pode dar os seus tiros, dar as suas apostas. Não é fácil, não é simples. Se fosse, como eu disse para você, quem estaria criando era Ferrari, Ford, General Motors, né? Os chineses, não éramos nós, né? As loucas aqui. Mas eu acho que é isso. E muita dedicação. Estude, não acaba nunca. Seja humilde, porque sempre vai ter alguém que vai te dar mais informação para você aprender, para você evoluir. Ninguém possui a verdade absoluta. A única certeza que eu tenho é essa. Então, vou pedir para as criadoras da mesa complementarem a resposta da Bia. Vai, Marília, você também tá tímida. Um pouco, eu não falo como criadora, mas um pouco de acompanhar vários criadores. Eu acho que é bem isso que a Bia falou, não existe uma fórmula, mas existe muito estudo. E eu acho que assim, como veterinária e acreditar muito na ciência e tudo mais, então assim, é o estudo de todas as linhagens, de toda a genética, isso não é fácil, não é simplesmente a gente pegar esse cavalo saltou bem, essa égua saltou bem e combinar, né? E o que a Bia falou, que é perfeito, né? A humildade de falar, olha, esse cruzamento não deu certo, às vezes não funciona mesmo. A genética, ela é muito complexa. E uma coisa mais complexa ainda é que a aptidão atlética, ela tem baixa herdabilidade. Então, a chance de você ter um cavalo saltador, filhos de saltadores, não é a mesma coisa de ter
um cavalo do mesmo tipo, a mesma De olhos conformação. azuis, né? Exatamente, né? Então, é uma coisa de muita paixão, de muito feeling. Eu acho que é assim, e é isso mesmo, né? Eu acho que não é a matemática ou só a perfeição ali que a gente busca que funciona. Às vezes o feeling, a humildade, ao dar o passo para trás, isso não funcionou, vamos por aqui. Eu acho que é bem isso mesmo. Sabe que de dentro de casa... É engraçado que a Verinha está aqui, mas tem uma coisa que a gente sempre tentou seguir muito. Quando era criança, uma vez eu vi uma placa atrás de uma cadeira no escritório. O segredo da criação é proporcionar coragem no descarte. É uma frase do seu João. A gente leu isso quando a gente estava começando a criar. Então, o que a gente tentou aprender com isso? Às vezes eu tive a égua que pulou o grande prêmio, tem o garanhão que pulou o grande prêmio, mas se como reprodutora o filho não é o que você espera, você tem que ter coragem de dizer, esse é o campeão olímpico com a égua olímpica, mas Não funciona. a mãe não é boa, vamos deixar para lá e vamos partir para outra. É isso mesmo. O que é muito difícil para o criador, porque o criador ele Se apega. ele tem uma expectativa enorme, principalmente quando vem o neto, que já é filho de uma cria da casa que foi bom, entendeu? E aí o neto agora, ele quer, tipo, como assim ele é ruim? Como assim ele é ruim? Sabe, tipo... Então eu acho que pra gente o que ajudou muito foi essa frase. Seu João não faz ideia do quanto isso influenciou a minha criação, a nossa criação dentro de casa. Legal. Porque o animal é caro. O animal não é barato. Não é barato. Não dá pra gente, quem dera a gente pudesse criar 500 mil bichos aí no Aras, mas não dá, né? Então tem um porquê, né? Tem um porquê. E eu incluo também, Bia, que eu acho que a gente tem que ter, desde pequeno, tem que ter um manejo, né? E uma alimentação bem sadia, né? Porque se a gente não tiver, o bicho não aguenta, né? Então a gente tem que suplementar, a gente tem que estruturar, a gente tem que dar um bom pasto, né? Tem que dar uma boa condição dentro, tem que fazer tudo aquilo que a gente falou, né? Dar um bom banho, né? Porque faz parte, né? A gente hoje tem um novo Aras, né? A gente tinha em Louveira, depois nós vendemos, fizemos uma negociação e fomos para Vinhedo. E não foi brincadeira, né? Foi realmente um salto. Por que eu fiz, né? Por que a gente poderia não ter feito, né? Mas era uma continuidade, a gente seguiu assim o sonho do João, né? O João tinha o sonho realmente de ter cavalo olímpico, né? E ter um bom produto, um laboratório que realmente fornecesse para os veterinários bons produtos. Porque isso, o João sempre falava que o veterinário foi muito judiado, né? E o criador também, porque os produtos eram caros. Né? E por que uma multinacional podia, né, nadar de braçada aqui no Brasil, entendeu? E judiar da gente, que a gente tinha que comprar produtos caros. E aí ele começou a fazer produtos mais em conta, né? E aí multinacionais ficaram realmente chacoalhadas a ponto de ter produtos que tiraram do Brasil, entendeu? Porque, né? Eu não vou nem falar o nome, mas realmente saiu do Brasil, porque a gente fabricou um produto tão bom quanto, entendeu? E por um preço muito mais acessível. E por que isso? Por que eles acham que eles têm o direito de pôr esse valor em cima para nós? Que somos criadores, que a gente tem uma paixão em cima do animal, que a gente quer ver realmente a saúde do animal. E adicionando o que você falou, eu resumi bastante, assim, falei só uma pimentinha, mas certamente essa parte nutricional, o espaço de um Aras, eu acho que isso talvez seja um dos fundamentos, assim, você vê seu potro jovem correr no piquete, se esticar todo, imagina o que aquilo faz bem para as articulações, você que é veterinária, né? Você não pode confinar, esses animais eles vão para o esporte, a musculatura tem que se desenvolver de uma forma, eu acho que você pode botar um semi maravilhoso com uma égua maravilhosa, mas se você não der condição para esse potro se desenvolver fisicamente,
você vai ter uma atrofiação de tantas coisas que você não está enxergando, porque eles são grandes, mas lá na frente isso vai aparecer. E hoje em dia a gente sabe que a nutrição já começa na gestação. Então, o que a égua, tanto receptora ou a matriz, ela come ali, ela vai influenciar no potro, como ele vai crescer, como ele vai se formar depois. Então, isso começa, né, tem que... Faltou a Joana. Eu comecei com uma criação com meu pai, porque eu tive éguas maravilhosas, e a gente começou por causa disso. Eu tive a Miss Marple, que foi uma égua que eu saltei júnior e que ganhei tudo, sul-americano, brasileiro, enfim, me deu muitas alegrias, uma égua que a gente trouxe de fora. E tive a Abigail, que também foi uma égua que eu ganhei o Best Jump, inclusive, que a Bia falou, e outros grandes prêmios, que também me deu muitas alegrias. E com essas éguas a gente começou, na verdade comecei com a Miss Marple, que tem um gap aí de alguns anos, mas depois a gente continuou com a Abigail, e pela paixão, como a Andrea falou, a gente começa também, né, quem tem cavalos legais, assim, começa dessa maneira. Errei, como ela falou também, em vários casamentos que não deram certo, mas elas me deram potros e me deram, graças a Deus, deixaram bons potros para mim. E é isso, hoje em dia eu sinto que evoluiu também muito nesse lado dos estudos, né? Hoje em dia você tem sites e tudo que você entra, que você já vê que a mãe que pulou 1,60 m, a avó que pulou 1,50 m, não sei o quê. Então, hoje em dia, facilitou até um pouco mais pra gente nessas escolhas de cruzamentos. Vejo uma evolução muito grande nesse lado, que acho que vai trazer mais e mais resultados aí, daqui pra frente. Então, minha próxima pergunta é pra Marília. Queria saber como é que você vê a presença da mulher na medicina veterinária, especialmente na reprodução, e como é que foi o seu caminho para chegar sendo representante de uma das maiores raças de cavalo no Brasil. É simples. Tá. É tranquilo. Vou tentar resumir, assim, 30 segundos. Vamos lá. Bom, eu comecei com entrei na veterinária pela paixão pelos cavalos, pelo esporte, porque eu montava, né? Nunca fui grande cavaleira também, é aquela mesma história, né? Então, na grande cavaleira vai para o outro lado. E quando eu sempre tive muito contato com o esporte, e quando eu estava na faculdade, eu fiz uma faculdade que ela não tinha, foi em Botucatu, então não tinha muita ligação com o esporte, era muito mais na parte de reprodução e tudo mais, então eu naturalmente fui levada e eu adorei, me apaixonei, vi que era essa a minha área mesmo. Quando eu me formei, eu decidi que eu queria trabalhar com reprodução de cavalo, e meu professor, meu orientador, me deu um conselho maravilhoso. Não tem mulher na reprodução. Se eu fosse você, eu não iria para o cavalo. Trabalha com cachorro. Que legal, gato. Motivacional. Que legal. Aí eu falei assim, agora que eu vou querer continuar trabalhando com cavalo. E aí eu comecei trabalhando, e o que mais eu acho que me motivou muito a continuar foi começar a trabalhar com o Dr. Jorge, com as éguas do Joter. E o Dr. João também, que o meu começo na genética, ele que me dava um monte de dicas, né? Como umas vezes que a gente ia no Agromen ver os cavalos. E trabalhar com a Cassiana, trabalhei com a Laika, Ravela, que é mãe do... Você que é a mãe dos Landinhos, Landinhos, né? Com a Silvana, que é a mãe da Cassiana, com a Leica, que é a mãe do Calei, com a Laiana, que é... Do single E a memória dessas pessoas, para lembrar um nome de todo mundo? E elas eu não me esqueço dessas éguas. Então, e aí eu fui ver, eu falei assim, não, eu tenho essa genética toda na minha mão, e aí vendo os resultados, né, disso, aí foi mais apaixonante ainda, né? Então, a partir daí, eu falei, não, essa é a minha área, vou partir para a reprodução, e é isso mesmo. Hoje está muito diferente a veterinária, a reprodução, né? Quando eu me formei, eram 4, 5 veterinários de reprodução específico para embrião, as tecnologias todas, e só eu de mulher. Hoje só tem mulher. E a gente, e eu acho que assim, a mulher ela tem uma coisa com os cavalos que ela tem um pouco mais de sensibilidade, né? O cavalo é um bicho muito
delicado, apesar de ser grande. E assim, eu trabalhando no exterior, e quem já foi fora, saltou fora, vê, as tratadoras são todas mulheres, né? Aqui que a gente masculiniza um pouco o cavalo, né? Que tem que ser o cara forte e tal. Não, não precisa disso, né? Então, assim, acho que a mulher tem um espaço muito grande no cavalo por conta disso. A gente consegue qualquer coisa aí. E não foi assim, o meu trajeto não foi difícil, eu não tive problemas, né? Claro que a gente tem que se impor um pouco mais, né? Até na minha central, meu apelido, né? Que eu não me falavam isso, né? Fui descobrir que era general, né? Mas a gente tem que se impor um pouquinho. Mas assim, foi até tranquilo. Eu não posso dizer que eu sofri por ser mulher no meio, né? E eu acho que foi um ganho enorme, né? Que hoje tem muitas mulheres veterinárias, eu acho que até a maioria, né? Eu posso dizer. É que na faculdade veterinária também, a grande maioria que entra hoje é mulher, né? Os homens são minoria. Mas eu não posso reclamar. Claro que tem algumas raças, alguns setores que eles preferem não ter uma mulher como veterinária, tem ainda muito disso aqui, mas principalmente no Brasil. Fora a gente vê uma coisa bem, bem diferente. E a Holsteiner? Ah, da Holsteiner. A Holsteiner foi uma coisa bem antiga. A primeira vez que eu fui até a Holsteiner foi em 99 para tentar trazer o sêmen congelado para cá. E desde então eles eram bastante fechados, né, para abrir para o Brasil. Eles falaram, não, o Brasil não vai comercializar sêmen. Mas eu sempre tive muito bom contato com o pessoal da Holsteiner. E a hora que eles tiveram a decisão, porque a Holsteiner é uma associação de criadores, né? Ela é subordinada ao governo alemão, não é particular, então tem um conselho, um board que decide as coisas. E aí, quando eles decidiram que iam abrir a venda para o Brasil, aí o primeiro nome que veio fui eu, que desde 99 estou atormentando eles ali, né? E é uma paixão, né? Porque eu acho que a paixão da Holsteiner veio conhecendo as éguas do Dr. Jorge, que eram Holsteiner, e eu sempre acompanhei muito. E eu vejo que é uma raça de base que tem um sucesso incrível, né? Apesar de todo mundo, né, falar, ah, não, então ficou um pouco antigo e tal, mas antigo, mas sempre na ponta, né? Então... Mas é interessante isso que você está falando, Marília, porque a gente viu a Holsteiner abrindo o livro, né? Sim. Abriu o livro e foi pro mundo, Pro né? mundo. Eles eram muito fechados, eu fui sócia da Holsteiner há muito tempo, e tudo que eu recebia era alemão. E não era nem digital. Então, para você traduzir aquilo era impossível, né? Sim. E eles só eram fechados, eram só os cavalos dele, aquelas linhas Cs dele infinitas, né? Que não termina nunca, linhas Ls, landigraves da vida. E hoje você vê o $1 Million, claro, que é um exatamente. cavalo que não é Holsteiner, né? Aprovado na Holsteiner, também. e tantos outros, né? Que eles abriram um livro. De novo, eu né? acho que mostra um pouco isso de que eu falei de ser arrojado, né? Eles entenderam que se eles não forem arrojados, eles iam ficar para trás. Sim. E hoje eles estão, quer dizer, a Holsteiner, como você disse, para mim, ela é a base de tudo. E eles se abriram na hora certa e hoje estão ali junto com os melhores. Mas foi mais ou menos uma realização de um sonho mesmo, né? De poder estar representando uma raça tão importante assim aqui no Brasil. Legal, arrasou parabéns demais. Beleza, minha próxima pergunta é para Karina, mas eu acho que a Tati e eu acho que quem mais... A Andréa, que teve um julgamento técnico recentemente, que eu vi que vai poder dar um pitaco. Karina, a gente sabe que você contribuiu com muitas coisas para o nosso esporte. Uma delas é o bendito julgamento técnico. O que você acha que isso contribuiu para a formação dos atletas e qual que você acha que é a importância da gente ter isso nas provas hoje? E de onde surgiu a inspiração, né? Porque tinha que estar inspirada para... Então, para contar brevemente, eu virei diretora de salto da Federação Paulista de Hipismo, acho que eram uns 14 anos atrás, e naquela época a gente tinha um problema no salto, né? Bem separado, salto e equitação fundamental. E a gente estava passando um problema sério no salto, que faltava cavaleiros de base. A gente estava sem mini-mirim, sem pré... E todo mundo meio espantado, né? O que está acontecendo e tal. E aí, quando eu cheguei na federação, eu descobri assim, que realmente tinha duas federações, né? Uma era o salto, outra era a equitação fundamental, você não conseguia chegar nessas pessoas, né?
Realmente era um esporte à parte. Ninguém sabia quem eram os professores. E eles faziam provas assim com um monte de gente, mas era completamente apartado. E aí eu falei, moço, como é que a gente vai fazer para juntar isso, né? E aí eu bolei um plano, né? Por isso que eu digo, acho que quando a gente tem um plano, a gente consegue atingir uma meta. Eu falei, bom, eu tenho que pegar por dois lados, né? Aí eu bolei o julgamento técnico e também o credenciamento e a aula para os professores dessas regionais. Então eles tinham as regionais, aqui em São Paulo eram bem fortes, Regional Norte, Sul. E naquela época eu contratei o Luiz Ribeiro, os cariocas conhecem o Filé, que tinha trabalhado muito tempo lá fora, era um cara assim mais, né, mais sério e tudo. E eu adaptei o FEI Coach. Eu fiz um curso para professores adaptado do FEI Coach, porque não dava para, eles eram muito crus, né? E o Filé foi indo nas regionais, foi fazendo esse curso, tinha a parte prática e tinha a parte teórica, prova, tudo, etc. E até foi muito engraçado, porque no final teve uma repescagem daqueles que o Filé falou para mim, esses aqui não tem como a gente credenciar, Karina, não tem jeito. Eu falei, bom, e aí o que nós vamos fazer? Aí era eu e o Marcelo Blesme, a gente deu um curso na Hípica Alphaville para essas pessoas, e daquele último corte sobraram 3 que não tinha como passar. E eu me lembro que a pessoa falava assim, mas aonde eu vou para aprender a dar aula? E me parece que 15 anos depois essa pergunta continua. E eu nunca vou me esquecer, porque o Marcelo tirou o cartão do bolso e falou assim, olha, quando você quiser, vai lá na Hípica Paulista, fica lá comigo, eu te ensino. Mas, enfim, a gente conseguiu fazer isso. E pelo outro lado, e era o Batista, que era o diretor da Equitação Fundamental, eu consegui, junto com ele, bolar o julgamento técnico, que também, sei lá, me inspirei. Muita gente fez coisas aqui. Teve o Hunter Seat, com a Dorothy Carson, teve lá no Rio de Janeiro o Heraldo fez, lembra? Enfim, muitas pessoas. Por isso que eu acho que a gente faz coisas e elas vão se perdendo depois, né? E a gente fez um julgamento técnico que era paralelo ao julgamento objetivo. Então, acho que isso foi um grande sucesso. Isso até foi o Batista que me deu essa dica, porque tinha uma resistência muito grande. Os professores tinham muito medo, né? Porque, como eles tinham uma carência técnica também muito grande, eles tinham muito medo, né? Porque, vou perder meu aluno, o aluno vai descobrir que eu não sei isso, né? Então, a gente fez paralelo e a gente fez mais uma coisa legal. O instrutor, ele fazia, enfim, julgava, dava nota, tinha classificação paralela e depois ele fazia um feedback. Ele ficava lá e você podia vir tomar um feedback, seja o aluno, seja o professor, seja os pais. E no segundo ano, a gente conseguiu fazer isso no Brasileiro de Escolas, que foi na Santo Amaro. E eu me lembro que no domingo eu tinha que ir embora e fui para o aeroporto, tudo. Eu liguei para o Filé, falei, Filé, como é que está tudo aí? Estamos com um problemão, Karina. Eu falei, meu Deus. Ele falou assim, a fila está tão grande que está dando a volta aqui da sede das pessoas querendo feedback, eu não sei mais o que eu faço. Eu falei, ufa. Então foi isso, assim, eu vi um problema, a gente tinha um problema, tinha que tentar encontrar uma solução, e aí a gente adaptou para o Brasil. Mas logo depois que eu saí da federação, eu sei que eles pararam, não fizeram e tudo, mas logo depois outros vieram e retomaram, até num formato um pouco diferente, mas aí foi isso. Eu vou dizer, uma semana depois ainda teve pai de aluno e aluno que me encontrou em prova, perguntando, minha filha, poxa, ela saiu, ela não teve tempo de ir lá falar com você. Mas ela queria saber, será que você lembra como é que foi, assim, tipo, o que você acha que ela pode melhorar? Sabe, assim, falando sobre o assunto, eu senti ali que a turma, eles levam a sério o julgamento técnico. Não é só que você vem ali para dar nota e tanto faz, eles viram de costas, não, eles levam a sério, eles procuram saber ali o porquê, o que você julga, pede para explicar o que você está julgando, como você está vendo, o que você achou. Vários vêm durante o dia perguntar como que ele faz para pegar a ficha. Eu acho só que talvez, no caso da Federação Paulista, que foi a que eu julguei, a gente poderia talvez evoluir alguma coisa, de uma coisa tipo essa do Filé, de talvez você ter um horário ali depois do julgamento, para eles poderem vir e perguntar um pouco mais diretamente, assim, com a ficha na mão, o que exatamente você viu ali, porque na hora que você está julgando,
Aqui são 100 e tantos. É. No Paulista tiveram mais de 6. Teve uma prova que começou às 8 da manhã, entrou o número 1. Às 5 da tarde estava acabando a prova. O sol subiu, desceu, fez sol, fez sombra, esfriou. A gente parou para almoçar e continuava a prova. Tipo, então, realmente você não lembra de todo mundo. Mas se quando acaba ali, ele vem e pergunta para você explicar mais ou menos o que os professores vieram perguntar. Eu fiquei super... achei super gratificante julgar e a maneira que eles levam a sério o subjetivo, sabe? Eu acho que só tem o que andar para frente. Eu acho que isso também é uma forma de fomentar nosso esporte. Eu acho que nosso esporte é um pouco carente. Bom, vamos combinar, o nosso regulamento é assim e troca todo ano, né? Então, imagina que mesmo os profissionais tenham um pouco de dificuldade para saber tudo aquilo. Muito. Imagina o pai de alguém novo. Ele é carente de informação. Então, ali, nesse feedback, é um pouco a hora dele entender, um pouco mais de regulamento, mas entender o que está acontecendo. Nosso esporte tem muitas nuances que não vão estar no regulamento, não vão estar no papel, e que você vai resolver nessa hora que você tem alguém te olhando de fora e dando um feedback que não é todo dia. Então, eu acho muito importante. Acho que talvez realmente a gente achar um tempo para colocar essa sessão de feedback importantíssima. E talvez você levar os cavaleiros, assim, levar a Joana, eles me levar um Cezinha, o Zé Roberto, os cavaleiros que eles olham, que eles admiram de verdade, entendeu? Porque eles vêm perguntar, porque eles sabem que o que você está dizendo vai ajudar eles. Claro. Porque você chegou, eles estão te vendo ali. E você sabe que eu Entendeu? me lembrei de uma Então- coisa. No final desse projeto, estamos aqui no Top Rider, né? Agora eu me lembrei. Se eu não me engano, o Constantino era diretor da CBH da base. Da base. O atual presidente, né? Então, olha só as coincidências. E eu falei com o Constantino, e o primeiro Top Rider foi lá em Dayatuba, né? Foi em Dayatuba, assim. Em Dayatuba, pois é. Ainda bem que a memória ainda está... Nossa memória é Eu tô maravilhosa. surpresa, gente. Ela sabe Sabe? E aí eu falei, Constantino, vamos fazer a final só do julgamento técnico, que tinha tido brasileiro e tudo, junto com o Top Rider lá em Dayatuba, e os campeões vão ganhar um dia com os Cavaleiros do Grande Prêmio. E eles ficaram o dia... A gente fez a final do Top Rider lá, do julgamento técnico lá, com a premiação super legal e tudo, e no outro dia eles passavam o dia com o Cavaleiro. Eles Então, passaram o dia cada inteiro um... com a gente, reconhecia Você lembra tudo, ia na disso? extensão, Você lembra disso? torcia. Eu tinha me esquecido disso. Passaram o dia inteiro. Retomada. Passaram o dia inteiro com a Então é gente. isso. Né? A gente brinca um pouco que a gente não tem ídolos no nosso esporte, mas isso é um jeito de você criar Claro. ídolos. Sim. Você cria um vínculo, né? Ou seja, pô, olha o que ela fez, olha o que ela tá mostrando, olha, eu posso chegar perto, ela é real, a gente pode conversar. Exatamente. Tipo, ela tá me julgando, mas eu olho ali, nossa, ela faz de verdade mesmo, olha ali. Tipo, É um E incentivo eu acho que as danado. clínicas no final do ano, no começo do ano, ajudam muito também essas pessoas que estão começando. Você Sim. vê como isso movimenta também, porque é uma maneira deles entenderem, puxa, o que que é isso, né? E escutar outras maneiras de chegar no mesmo lugar, né? Eu acho as clínicas riquíssimas no sentido de dar informação para um cavaleiro que não tem talvez a mesma experiência de vocês. mesmo né? pra gente, Bia, a gente que salta a prova mais alta, eu e a Joana, quando vem o Robin Harris, claro. quando vem esses caras Claro. que... Tem A que- gente claro. O aproveita todas Yuri, as o Marlon, a oportunidades. gente aproveita as oportunidades de trocar conhecimento também. Isso é isso. Mesmo a gente que salta a prova mais alta. Então, minha próxima pergunta é pra você, senhora Andréia. A Joana também vai responder, porque, logicamente, é pras Amazonas. Você também. tem Na que outra responder, encarnação. você também. Já foi, mas ela continua sendo. Então, queria saber, como é que vocês enxergam a presença da mulher? O que pode melhorar na representatividade da mulher dentro do hipismo? Mais específico pra você, André, como é a diferença entre o hipismo no Nordeste e aqui? Porque você veio pra cá por um motivo, né, eu acho. Meu motivo foi um pouquinho diferente do que a maioria dos profissionais vem. Porque, na verdade, eu estava fazendo MBA, estava meio parando de montar. Eu vim e... Como meu MBA era de noite, eu não conhecia muita gente em São Paulo. Acabou que o hipismo ficou uma coisa para ter um pouco o que eu fazer. É que daí as coisas foram acontecendo e a realidade do profissional em São Paulo é muito diferente da realidade profissional na Bahia, no Nordeste, no Mato Grosso, no interior, assim, entendeu? Tipo, lá é mais duro, eles ganham menos, eles
só vivem de aula. A vida deles é, sem dúvida, muito mais complicada do que a nossa vida, que você cobra mais, tem uma estrutura espetacular aqui, como na Hípica, que você tem a oportunidade de ir num grande prêmio e fazer mais um prêmio, que você comercializa um cavalo num valor melhor. Então, a realidade dos lugares menores é muito diferente da realidade de São Paulo. Lá é mais duro um pouco. Mas eu acho que hoje o esporte está evoluindo. Você vê no Nordeste grandes centros, assim, tipo, o Jorge Passamani faz um trabalho espetacular em Fortaleza, que começou com o Ivo no Arafá, e que o Jorge assumiu e deu seguimento e continua num trabalho espetacular. Tem outras hípicas legais lá também, mas eu acho que esse é um exemplo muito grande. O Yuri fez um trabalho muito legal em Aracaju, que é uma cidadezinha desse tamanho, uma cidade pequenininha, totalmente de praia, totalmente turística, assim, tipo... ele tem que estar de parabéns para levar o esporte para uma cidade tão pequenininha quanto Aracaju, entendeu? Eu posso falar, o meu namorado ele mora fez lá e é realmente incrível. É incrível o trabalho que ele faz lá, é pouco conhecido, mas é incrível o trabalho que ele faz lá. Você vê em Goiânia, se eu não me engano, aquele pessoal do Cavalo de Raça, é uma outro lugar legal. O garoto que monta lá é um garoto que monta muito bem. Então, se você sai dos grandes centros, você tem outros lugares assim com profissionais assim, também de nível, também espetaculares. Uma pena que muitas vezes esses lugares percam os melhores para São Paulo. Porque no final a gente gosta de montar cavalo, a gente gosta de saltar prova, a gente é feliz saltando alto. A gente é feliz saltando alto, competindo, sabe? Então acaba que esses lugares acabam perdendo. Talvez uma sugestão seja o que a Bia falou. Talvez, igual tem a clínica para as crianças, talvez a CBH tentar dar uma ajuda para fomentar um pouco das clínicas nesses lugares menores também, para ajudar a turma a ficar mais tempo. Talvez fomentar um pouco mais as competições, a premiação da competição, talvez facilitando as taxas. Você sabe que até, falando um pouco disso, há muitos anos atrás eu fiz um projeto com a Ruth Carson. Acabou não decolando por alguns motivos, mas eu acho que para a gente ter isso, a gente precisaria ter a comunidade, né, ou as pessoas daquela cidade interessada. Então, o projeto era ter um representante de cada estado que saltaria em várias cidades definidas, em capitais, de tal forma que a gente fizesse assim, um roadshow com concursos em todas essas cidades para trazer volume, porque o que precisa é de investidor. Sem dinheiro a gente não consegue. É que quando a gente sai de São Paulo, na verdade não existe essas outras cidades. Não existe. Em São Paulo a gente tem no interior, assim, hípicas fantásticas. No interior. Fora, na Bahia, só existe Salvador. É isso. Em Aracaju, em Sergipe, só existe Aracaju. lá. E Fortaleza, mesmo assim pequeno, né? E só mesmo assim Fortaleza. pequeno, né? Exato. Sabe assim, mesmo assim, eles são pequenos, o pessoal rema, o pessoal luta. A gente tem um problema no Brasil, o Brasil é enorme, a gente tem um grande problema quando eu morava na Bahia, que eu queria vir para uma prova, o seu cavalo vai da Paulista para Santa Amaro, ele demora meia hora para chegar. O meu demora 3 dias para chegar. Ele tem que vir 10 dias antes. Eu gasto 10 dias a mais de diária que você. Eu tenho que vir antes para pular uma prova, porque o nível lá é muito menor do que o nível aqui, entendeu? Então, se a gente consegue... O país é muito grande. Você pega a Europa ali, aquela... E as estradas. Alemanha, Exatamente. Aqui é mais difícil no Nordeste. Não tem a dúvida. Entendeu? As dimensões são Mas outras, só um né? parênteses, a CBH tem um projeto de fomento com as federações do Nordeste, cada um tem direito a 2 clínicas por ano, determinado pela federação. Então, eles têm feito nos últimos anos. Isso é bom, isso é uma ajuda. Isso... As federações, que a gente chama de federações de fomento, que são as federações do Norte e Nordeste e as federações do Centro-Oeste, elas têm essa verba extra de fomento que a gente não tem Sul e Sudeste. Isso é uma ideia super bacana, porque é assim que você vai eles podem melhorar usar um pouco a turma. Tanto em clínica, quanto nos concursos interestaduais deles, eles podem levar para dar curso de juiz. Cada federação tem que identificar a sua lacuna, qual é a sua necessidade máxima. A gente sabe que muitas necessidades, a gente não tem verba
aportar para todas as necessidades, mas eles escolhem as principais e existe uma verba de fomento destinada para essas federações. E você tem visto eles usarem ela mais para o quê? Clínica. Clínica. Eles André, têm eu feito tenho 2 uma clínicas por curiosidade. ano. Eu fui uma das primeiras proprietárias a te dar cavalo? Foi. Foi. Quando eu virei profissional mesmo, foi. Eu montei o Landinho Feliz. e o Lembrei Quintino, o disso Lande agora. Quintino. Exatamente, os dois. Quando eu virei profissional, foi o primeiro cliente só minha, assim. Veio direto. Legal. Foi. Legal. Vocês querem falar da presença da mulher, como vocês enxergam, já que a Andrea deu o viés para as regiões do Brasil? No geral, assim, eu vejo sempre, complementando o que a Marília falou no começo, eu acho que realmente a mulher tem uma sensibilidade maior. O cavalo é um bicho extremamente sensível. E eu acho que a gente usa muito disso a nosso favor. Acho que a gente tem uma vantagem nesse sentido, essa conexão com o cavalo. Acho que a gente tem mais facilidade de conseguir o que a gente quer sem ser na força, né? Lógico que tem muitos cavaleiros que também conseguem dessa forma, mas eu acho que a gente tem essa maneira de chegar no cavalo de uma forma diferente. Eu acho que eles agradecem e a gente consegue atingir grandes objetivos com isso. Mas, Joana, você não acha interessante que na base tem tantas meninas e quando chega lá em cima na pirâmide, tem tão poucas, né? Vocês duas são exemplos de profissionais, né, do nível altíssimo, mas por que será que esse filtro acaba que elas não chegam? O que será que é? Eu tenho uma Ser teoria mãe, que eu não será? quero furar a fila aí das perguntas, que eu acho que ela vai chegar numa pergunta mais pra frente. Mas eu tenho uma teoria que eu acho que é preciso ter muita coragem, né? Para chegar num alto nível assim, ter autocontrole, controle das emoções, e eu acho que talvez nisso o homem leve um pouco mais de vantagem ainda do que a mulher. Eu já tenho uma teoria diferente. Vamos lá. Gostei. Não, e você que sou profissional, mas eu queria dar uma deixa do que a Bia falou. Eu acho que, assim, lá vem a enciclopédia de novo, né? O Brasil teve Grandes Amazonas, É, né? Vou rapidinho aqui. Lúcia Faria, Olímpica, Rita Bezerra de Mello, Bete Assaf, Cláudia Itajaí, Lúcia Santa Cruz. E nos últimos anos a gente vê menos. Todas elas, se a gente for ver, tinham sponsors, Exato. patrocinadores. Então eu acho que há um preconceito, vamos usar a palavra que é a palavra que tem que ser falada, das pessoas darem cavalos para as mulheres montar. Tenho certeza aqui que se a Joana ou a Andrea tivessem hoje cavalos, não sei se não tenho, nem sei um pouco assim, mas cavalos de grande prêmio, elas estariam nas equipes e seria muito importante para o Brasil. Então, acho que, porque você pega o histórico dessas Amazonas, elas só chegaram porque elas tinham cavalo, não tem jeito, esporte é cavalo. E eu acho que falta, né? Então é muito difícil e aí você vai falar na base, quantas Amazonas tem com excelentes cavalos na categoria de júnior? Muito mais que homens. Porque os pais dão, porque os pais compram e elas ganham dos homens? Ganham. Ganham muito. Então, assim, fica essa. Porque as essa minha americanas têm colocação. muitos cavalos, né? Bons, enfim, estão lá todas, tem muito mais mulher, inclusive, do que homem. Eu acho que o homem tem um pouco mais de vantagem em algumas coisas do que eu falei, na força. Tem, sure. Então, eles, assim, tem um leque maior de cavalo que servem eles. Eu acho que o principal motivo é o que a Karina falou, concordo 100%. Mas eu acho que o homem, com a força e tudo, consegue montar um pouco mais de cavalos num leque maior do que a gente, né? Eu acho que isso também influi bastante. Você ia falar do fogo no parquinho, André? Eu acho que é uma coisa mais um pouco cultural da gente. No Brasil é natural a mulher acompanhar o homem. Então, e a vida te digo por experiência, a vida de profissional não é fácil. Você viaja muito, você está em concurso, é um meio masculino, não tem como não dizer que não, principalmente na prova mais alta. Então, quando você começa a ir nessa prova mais alta, é difícil para todo mundo ter o bom cavalo, tanto para o homem quanto para a mulher, porque é a hora que você entrou na faculdade, é a hora que seu pai fala, 17 anos, ok, 18 anos e um dia você é adulto. Você agora tem que trabalhar, tem que fazer as coisas da maneira que tem que ser feito. E você começa a namorar, namorado
a mulher é mais frágil, mais sensível em relação a essa parte do bater o pé. Não, eu gosto de montar cavalo, eu vou viajar, é você que vai me acompanhar. E ele vai dizer, não, então tá bom, então cada um pro seu lado. Eu já escutei isso. Todo fim de semana a gente desce pra praia. Aí eu falei, mas eu não me incomodo de não ir, você pode ir com seus amigos. Mas eu me incomodo que eu sou o único que nunca a namorada vai. E o namoro acabou. Ele praticamente perguntou, ou eu ou os cavalos. Ele teve, a resposta estava dada já na pergunta. Entendeu? Mas não é uma decisão fácil de você tomar. É muito difícil. Não é uma coisa difícil. Você tem a hora de você ser mãe. A Joana é mãe, ela teve que parar de montar na época de ser mãe. Por mais que o marido ajude, a mãe é mais presente na criação. E tem que das gerar a crianças. criança, tem que parar Não pode montar, tudo, né? Tem que ir momento de amamentação, né? Assim, É mais virou difícil. prioridade, né? E a gente tem que Exatamente. abrir mão de muita coisa. Você abre mão de mais coisa, é um pouco mais cultural, assim, também em relação a isso, entendeu? Você tem um pouco a parte difícil do negócio, entendeu? Você quer ver uma coisa? Você vai formar uma equipe, você vai viajar, vai pra Olimpíada. Fica no Os mesmo quatro. Você vai espaço. dividir o quarto com quem? Com outro homem? Mas os quartos, hoje em dia, isso a gente consegue resolver. Você, por exemplo, quando a gente tinha a Luciana possível na equipe, a única coisa é que ela dividiria com outro esporte ou ficaria sozinha. Exatamente. Você já vai com outro esporte, que já tem um horário diferente do seu. Quando você tá pulando a cavalo, uns mais, uns menos, Não, acho que mas teria você que quer ter um descansar. quarto só pra ela, né? Depende do encaixe da vida, Sabe? mas é essa a opção. Ou era um quarto só para ela, e se não fosse possível, um quarto Deveria compartilhado ser com outra assim. modalidade. Na hora que você vai... Mas é difícil mesmo, É né? difícil, é mais Por que difícil que você um vai fazer? A pouco. mulher precisa... Tem hora que quer ter filho, tem hora que precisa parar, né? Cada uma, né? Mas tem... por que as americanas, tem tantas americanas? Elas também têm filhos, Aí é né? o que a Karina Mas eu levantou acho aqui. que é mais da Karina. Eu falei desde o começo que eu achava que o primeiro ponto era da Karina, entendeu? Esse ponto da Karina, ele é... Você Eu vê acho que os a... grandes criadores, mesmo os grandes criadores, poucos eles realmente despejam um volume grande de cavalo na mão de alguém. Aí eu já escutei. Eu ia mandar tal cavalo pra você, mas mandei pra tal pessoa, porque eu fiquei com medo de te machucar. Eu já escutei algumas vezes. Principalmente Eu já escutei algumas vezes. A gente teve grandes amazonas que pararam por causa disso. Grandes. A Deve Cláudia ser mesmo. exaustivo. A Cláudia sofreu muito com A Cláudia isso. sofreu muito. Muito, muito mesmo. Não tinha ninguém que ajudava, ninguém. Eu me lembro que todo mundo achava o máximo ela saltando e mesmo assim faltava patrocínio. Entendeu? Ninguém acreditava. O homem também, as pessoas também têm aquele olhar de ver que a mulher está saltando e ficar com dó. Será que ela aguenta esse cavalo? Será que não sei o quê? Será que ela não vai se machucar? E quem viu a Cláudia, né, O marido dela pequenininha, deixa né? ela saltar. Foi. Sabe, tem muito esses preconceitos, sabe, né? né? Mas a pergunta da Tati é interessante. Que projeto A gente que a pode CBH poderia trazer, desenvolver? não precisa nem se me responder para- agora, a gente pode conversar sobre isso fora da Talvez, mesa. não sei, talvez seja difícil isso, mas um suporte de coach psicológico para os Essa era uma talentos jovens. Eu Pra que acho isso quando muito eles- importante. né? Eu acho que eu tive uma base muito boa. Eu Seu atribuo pai era- muito, assim, tudo que eu Seu pai era um aprendi. gênio, né? Meu pai realmente Seu pai era um gênio. é o que eu acho também. E eu tive o privilégio de nascer nessa família que meu pai realmente era um gênio estratosférico e ele tinha uma ideia de que a criança tinha que aprender. Lá em casa, eu e meus irmãos, a gente tinha a obrigação de aprender 3 esportes específicos, que era a natação, o hipismo e a luta, o jiu-jitsu, que seria a forma de criar crianças com muita confiança, corajosas e com autocontrole emocional. E eu tive essa base que eu acho que, complementando o que a Karina falou no início, de falta do patrocínio, eu acho que isso falta em muitas mulheres. Eu acho que se tivessem essa base que eu tive, o hipismo, você ter essa troca com o bicho, né? De ter tudo que você sente, o cavalo sente. A gente sabe, todo mundo aqui sabe disso, né? Então, se você monta o cavalo com medo, o cavalo vai sentir esse medo e você já não vai chegar em lugar nenhum. Na luta, você precisa ter um autocontrole. A mesma coisa, se complementam, né? São esportes que se complementam. Já respondeu todas as perguntas que Então, eu ia assim, fazer. diante Você sabe- diante disso, você cria
uma base muito grande, muito forte, né? Coisa que você não aprende na escola. Claro. Não. Na escola você aprende coisas completamente diferentes. Então você tendo o jiu-jitsu que te deixa preparado, né? A gente tem é um instinto, né? A luta no sentido da defesa pessoal é uma coisa que é um instinto que todo mundo tem ali dentro que não desenvolve, né? E com o jiu-jitsu você consegue desenvolver, isso te dá para uma criança, para uma pessoa, né? Na formação, você saber que você está preparado para enfrentar. Você vê hoje como virou forte a coisa do bullying. Claro. Uma criança que faz jiu-jitsu, que sabe a defesa pessoal, não sofre com isso. Então, isso dá para ela uma sensação de autocontrole, de confiança, de coragem incrível. A criança já cresce num outro patamar ali. Tendo isso, complementando isso com um cavalo, que você também você ter a chance de estar montado com um bicho, ter essa troca, saber que tudo que você passa para ele, ele sente, e você ir formando, e você conseguir ter esse autocontrole, porque para mim, na minha experiência como professora, eu sinto que acho que talvez mais importante do que o talento, do que qualquer outra coisa, é a autoconfiança e o autocontrole dentro de um percurso. Acho que isso vai acima de qualquer outra coisa, né, que você precisa. Eu acho que talvez isso ganhe de tudo. Então, assim, você, na hora de uma decisão, na hora de uma prova importante, você pode ter o talento que for. Se você não tiver o autocontrole ali, conseguir controlar suas emoções, você não chega em lugar nenhum. Para começar, dar o primeiro passo. Muita gente gosta muito do esporte, quer montar e tudo, mas não consegue, não tem medo do bicho, tem medo. E para vencer isso tudo, você precisa, né, ter essas qualidades. Então, eu acho que essa base foi muito importante para mim, como mulher e, enfim, como ser humano, para conseguir chegar lá e saltar mais alto, esse controle das emoções, tudo isso, esse conjunto do que eu aprendi com meu pai, com a luta, né? Enfim, isso me deu um preparo muito grande. Eu acabei... É um esporte mental, né? Muito. É um esporte muito muito mental. Eu acho E muito de interessante. resiliência. Eu acho muito interessante que a Joana está falando, que você falou muito do seu pai, né? E como eu acho que como a gente vive a sociedade é machista, né? E a gente está transformando isso. E tem homens muito fortes colaborando nessa transição e dando a mulher, não dando, mas permitindo que ela compreenda do poder dela. O meu pai fez isso comigo quando eu virei criadora, era uma das únicas mulheres muito novinha, e meu pai, você tem todas as condições. Sim. Meu pai foi um cara que super investiu no esporte. Teve época que a gente tinha 8 cavalos aqui na Hípica Paulista, né? Quer dizer, foi um cara, e ele, você pode. Eu tô vendo que seu pai também fala muito isso pra você, né? O seu pai também, né, Karina? Também. Eu acho posso dizer que meu pai o não seu- é nada a ver com hipismo ou do esporte, mas foi esse o ensinamento que A ele educação passou. é delicada, de você não desistir, de exatamente. você resolver as coisas. Eu Sem acho dúvida ajuda. O seu também. Poxa, olha que interessante. Como sem todas dúvida. nós, né? A força que o homem... Acho que não é a força, mas ele de alguma forma, ele fala... Ele está assinando ali, você né? é igual a todos, vai lá, você consegue, você né? pode. Primeiro, ele né? aceita essa força e ele entende e ele te fala, tá tudo bem, vai que eu tô aqui, se tudo Exatamente. der errado, eu tô aqui pra Exato. segurar. Se você precisar, Exato. tá tudo E a certo. gente realmente não Nunca precisa. Mas que elas são muito boas, mas é Quando incrível. você dá o primeiro passo, você fala, Tá tá tudo bem. Então, eu acho que assim, para as mulheres que têm todo esse talento, talvez fazer o papel, talvez não tenham essa graça de ter um pai que Exato, né, tem um pai tão ter fantástico alguém quanto a gente que teve. possa essa dar base esse é muito- suporte, essa né? base é importante. Mas eu acho que só complementando, assim, só fazer notar, né, que este é o único esporte onde homens e mulheres competem em igualdade de condições. Exatamente. Então, assim, e na prática a gente sabe que a mulher não tem igualdade de condições, não é na questão do esporte, né? E no geral, na sim. vida. Então, Na vida, realmente, talvez, eu não sei exatamente o que, mas tentar dar essa condição, se não se dá essa condição, nos Estados Unidos eu acho que tem a tradição, né? Teve toda aquela tradição também do Hunter City, de um outro país, né? A cabeça dos americanos é diferente, A né? gente tem uma cultura latina que É. a mulher ainda tem Então, um acho que caminho pra realmente, percorrer ainda. se, vamos conversar mais um pouco aí sobre essa pergunta do Bob, mas eu acho que precisa. Vale Sem uma dúvida, conversa. se a gente tivesse pismo masculino e feminino,
as coisas seriam diferentes. Pode ser sim. Eu coloquei isso na Mas não última teria Spot graça. Fora. É uma graça. No último Spot Deles é Fora, eu gostoso. falei, tá bom, a gente compete igual, mas as coisas não são iguais. E a resposta da mesa, onde estavam várias mulheres de vários países, foi: isso são diferenças culturais. Daí a mulher da Suécia levantou e falou: na Suécia, as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Que loucura. Bom, eu entendo que eu estou num país que ainda precisa de um desenvolvimento. Mas Sim. Então, pesa. queria fazer então uma pergunta para a Verinha. Isso. Verinha que hoje preside uma das maiores empresas do ramo veterinário do nosso país. Como é que foi assumir essa liderança e manter a empresa em expansão? Você acha que por você ser mulher você teve alguma dificuldade diferente? Não. Bom, deixa eu Foi até... difícil de qualquer jeito, É, né? é, Vamos é, começar por é. aí. Deixa eu contar um pouquinho, vou tentar resumir. Quando o João faleceu, né, eu era uma dona de casa, mais ou menos, porque até então eu tinha uma ONG, ainda tenho uma ONG de atleta paralímpico, né, eu ainda tenho isso. Mas naquela época eu estava muito envolvida na ONG e o João faleceu, o Bruno tinha 22 anos, a Gica tinha 19, né, e foi da noite para o dia. Eu tinha acabado de comprar uma empresa de vacinas, né, e quando eu me vi, eu estava na frente do sócio, né, e o sócio batendo na mesa. Ele tinha direito a 30%, mas ele achava que ele tinha direito a tudo. E aí nós tivemos uma briga judicial bem grande. Eu lutei por 8 meses até meu inventário sair. E aí, quando saiu, aí o sócio que falou assim: eu não quero mais brincar, né? Então, agora acabou a brincadeira, eu quero vender minha parte. A empresa dele era uma empresa complicada. Na época, ele sabe disso, eu falo isso claramente, era uma empresa falida. E o João realmente arrumou toda a empresa dele. E ele estava descapitalizando a nossa empresa. E quando eu me vi, eu estava com ele, né? Uma pessoa difícil de lidar, nós tínhamos segurança na porta e eu não tinha o que fazer. Eu digo até, na época, o Valor me entrevistou e eu comentei que eu tinha colocado na frente da empresa: não estamos à venda, porque todas as multinacionais vieram atrás de nós. Né? Até então a gente era a bola da vez, a viúva, tadinha, né, com os filhos, né, e vai vender. Mas eu tenho até hoje pessoas incríveis que trabalham comigo. Isso foi um motivador, sabe? O João era veterinário, que vocês sabem, e ele deu uma oportunidade no mundo da veterinária muito diferente, porque a equipe nossa comercial sempre foi veterinários. Então, até hoje, a gente tem mais de 150 veterinários que trabalham conosco. Então, era num momento que a veterinária só sabia, era clínica, né? E existia a parte comercial que o veterinário também conseguiria fazer. Então, ele deu essa oportunidade e isso, para mim, era encantador, porque os veterinários tinham prazer de vender os nossos produtos, né? Eu ia vender aquilo? Eu jamais ia vender, sabe? Minha empresa com bons produtos, matéria-prima bacana, embalagem bacana, sonho do João, eu jamais iria vender. Aí foi uma batalha, porque a gente lutou aí com esse nosso sócio. Ele até em entrevistas ele fala assim: a dona Vera é brava. E eu não era brava nada, né? Eu não trabalhava junto com o João, gente. Eu comecei com o João antes. Eu carregava baldinho em loja, assim, que eu entregava, mas depois, cada um, ele cuidou, né, do segmento da VetNew. E aí, não tinha o que fazer, eu tinha que realmente seguir. Eu tive vice-presidente, que foi para o lado do sócio, eu tive secretárias, que foi para o lado do sócio, eu tive problemas internos que foram para o lado do sócio. E aí, quando eu me vi livre dele, da empresa dele também, porque ele ficou com a empresa, e a empresa dele estava toda arrumada, mas não tinha problema, eu estava livre dele, sabe? E aí, fiquei com a nossa empresa, arrumei toda a casa, porque até então o Ministério apareceu na VetNew, foram 6 fiscais, e todos eles me bagunçaram toda a empresa, eu tive que arrumar tudo de novo.
né? Porque até o João era daquele jeito, que muita gente conheceu ele. O João peitava mesmo. O João peitava o ministério. Ele falava, escuta, isso aqui está errado. Eu pago os meus impostos, eu pago minhas coisas. Então, vocês façam a sua parte. Entendeu? Aí, quando nós ficamos frágeis, eles vieram babando. Né? E tiraram de nós um produto, que na época era o Condroton nosso, até hoje, que é um produto que é medicamento. E eles falaram para nós que todas as outras empresas, à base de condroitina, iriam virar medicamentos. Só nós viramos. Todos os outros são suplementos. E o medicamento é muito mais complicado de ser feito do que um suplemento. E eu fui questionar, fui até lá. Eu falei assim, isso não acho justo isso conosco. Fui até lá, fui no ministério, falei com o ministro, falei com todos os fiscais. Dona Vera, é assim. A senhora devia ter entrado, então, com um mandado judicial. Falei, eu? Como é que eu ia entrar com mandado judicial? Entendeu? Vocês iam fechar a minha empresa. E aí a gente batalhou. Foram 2 anos difíceis. Me lembro quando a gente chegou com o primeiro... que uma gerente minha do administrativo chegou, Dona Vera, a gente tem dinheiro em conta. Porque eu não tinha dinheiro em conta. Entendeu? E aí eu vendi fazenda para pagar o sócio. Tchau, sócio. Né? E aí foi difícil, gente. Foi difícil, mas eu não era do ramo, eu não sou veterinária. Eu só sabia ver cavalo relinchar, porque o João relinchava à noite. Opa! Imagina, a parte de reprodução, você vai e fica 3 dias lá com o cavalo, entendeu? Vendo, né, a hora da hora de inseminar. Né? E eu via atrás... Schonflug da vida, quantas vezes a gente foi visitar cavalos que eu ficava lá do lado do João, quantas vezes, muitas vezes. Belinha, deixa eu dar um testemunho, eu tive uma visita no final de semana agora no Aras, que trabalhou com você na Vetnil e que disse que foi uma das experiências mais incríveis da vida dela ter você lá como a líder. É mesmo, que bom, filha. Muito bacana, que né? Bom. Parabéns. A gente tem uma coisa... que eu digo, né, que a empresa não é minha, a empresa é nossa, né? Eles precisam da Vetnil, eu preciso da Vetnil também. Então, eu preciso deles, eles precisam de mim. Então, e as pessoas não são um número. A gente fica muito feliz quando a gente vê um funcionário da gente melhorar de vida, crescer, ter uma família, ter uma casa, ter um bom carro, viajar para fora. Eu levei gente viajando para fora. A gente dá uma premiação de 25 anos e 30 anos para a pessoa ir para fora, que eu acho justo. O cara está trabalhando 25 anos comigo, 30 anos comigo. Aí eu dou um presente para ele para os Estados Unidos, que nunca imaginou de ir para os Estados Unidos. Né? Então, esse prazer é impagável. É impagável. A gente tem um negócio que as pessoas são felizes trabalhando, a pessoa vai trabalhar feliz... Não tem preço, né? Então, é um pouquinho que a gente pode deixar para a humanidade, a gente ajudar os outros. E eu acho que eu sou assim, sempre fui assim, de gostar de ajudar os outros, sabe? Então, essa sou eu. Parabéns. História de sucesso, né? Acho que a conclusão disso é a convenção que você vai ter agora com quantas pessoas? A gente está levando 650 pessoas. Olha, que incrível, o tamanho da empresa. São 17 distribuidores, né? Olha, que legal. E aí toda a equipe comercial. E aí, não satisfeita, eu queria pegar um navio só para mim. Mas eu não achei esse navio só para mim. Aí eu estou dividindo com mais 5.000 pessoas, mais um navio que o nordestino ama de paixão, porque vai ser um navio temático do Léo Santana. Olha só que legal. Entendeu? Uma doideira que vai ter Wesley Safadão. Entendeu? Vai ser boa essa festa. Não, são 3 dias de bagunça. Mais 7? Vamos. E eu adoro essa bagunça. Eu gosto, sabe? Gosto de dançar, gosto da bagunça, gosto da noite, sabe? Eu sou muito diferente do João. O João não gostava nada disso. A vida do João era o trabalho. Gente, vocês não têm ideia. Não conheci uma pessoa mais apaixonada por cavalo que o João. O João acordava às
6 da manhã, saía às 10 da noite, só pensando em cavalo. Ele só ficava pensando naquele cavalo com aquela égua. O João era um cara que via potrinho pequeno no pasto, nunca me esqueço disso. E ele encontrava o cavalo grande, depois de uns anos. Reconhecia. Eu Bia. lembro de todos. Bia. Todos, cada minha criação. Bia, todos. era impressionante Eu também isso. fui Era impressionante. Mas, Verinha, eu isso. vou te falar que é esse tal do bichinho, quando pega do cavalo, Fica tudo assim. É o bichinho, fica assim. Não, e aí o filho também foi picado, e agora a neta vem saltar. A gente, assim, a gente vê um cavalo e fala assim, qual que é o nome desse cavalo? A pessoa tá montando, a pessoa fala, é meu. Ela fala, Eu falo todos que eu vejo, é meu filho, olha meu filho. Minha filha vem comigo, eu falo, mãe, Não, e esse prazer, né, Bia, que eu me lembro, o João tinha disso, e o Bruno acho que também, não pode se apegar. Né? É que nem filho, né? Eles vão para uma outra pessoa, eles vão para uma outra pessoa, e se eles vão para a Joana salta lá, a gente tem o prazer disso, né? Independente de quem seja, não é nosso, né? É para elas, né? A Karina tinha olha, gente, eu não tive esse prazer de conversar com vocês quando eu era mais nova, né? Quando eu estava nativa mesmo, de vir aqui frequentemente, mas a Karina tinha um jeito de saltar ímpar dela, detalhe, delicada, uma coisa impressionante. E a Joana era meninota. E aí eu vejo a Joana falando agora, né, com toda essa fortaleza que o pai dela deixou para ela, né? E a gente, que pena que as pessoas não conheceram. Eu conheço agora a Joana. Agora estou conhecendo a Joana, né? Porque quando ela era pequenininha, ela era delicadinha, né? Ela vivia com o pai dela. Não, hoje ela é uma mulher, né? Muito interessante isso, né? Muito bacana. E nordestinos, gente, eu tenho um bando de nordestinos, de mulheres, que eu tenho um prazer que elas são porretas. Elas são demais. Elas dão baile nos homens. Elas vendem pra caramba. Entendeu? E aguentam família, aguentam um monte de coisa em casa. Entendeu? E aí elas são... Né? Eu tenho mulheres fortes dentro da empresa, fortes mesmo, sabe? Que tem alguma coisa dentro delas inexplicável. É muito diferente. Mulher nordestina é muito diferente, sabe? Da paulista, do sudeste, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é forte, mas a nordestina é danada. Mas a Joana tem também uma descendência, né? Que o Pedro Meu avô era cearense. É muito interessante, né? Então, Bom, isso. e a última que falta responder a nossa É porque- pergunta. não. É a Tati. Tati, você tem uma bagagem gigante no nosso podcast. Que quem não sabe, pode ir lá voltar, ouvir uns episódios pra trás, porque ela contou a história dela completa. E todas as atribuições que ela possui. Qual foi o maior desafio que você viveu no hipismo até hoje? E você acha que para uma mulher que trabalha com o hipismo, não necessariamente montando cavalo, o Brasil é diferente dos outros países? A gente já falou um pouco disso que é cultural, né? Mas não é... Contei essa história pra Bia logo Eu que tô eu te olhando voltei do aqui. Japão. Exatamente. Mas é a história que eu queria. A Bia me contou, eu queria essa história. Muito curiosa. Conte essa história, tá? Acho que é Eu super fui morar no interessante. Japão, eu organizei os Jogos do Brasil, toda a área de serviços, Jogos Olímpicos do Brasil, e eles me contrataram para ajudar a organizar os Jogos de Tóquio. No meio de uma pandemia, era tudo muito complicado. Assim, o dia que eles fecharam o mundo inteiro era o dia que eu estava mudando para o Japão, então a gente postergou quase um ano a minha ida, eu fiquei trabalhando à distância, horário trocado, uma loucura. Mas chegou o dia de eu ir para o Japão. Eu falava, gente, vou para o Japão. Olha que incrível! Fui para o Japão e eu tinha falado assim, cara, meu irmão ama o Japão, vai para o Japão direto como turista. Todo mundo falava muito bem do Japão. Fui, passei o meu período de cárcere, porque eu fiquei 10, 15 dias trancada num quarto que eu não podia sair, recebia comida no quarto, uma loucura. Mas chegou a hora que eu saí.
Saí, fui pro escritório. Oi, oi, oi. Os homens não respondiam. Oi? Oi? Bom, eles não falam inglês. Eu descobri que meu chefe morou em Nova York 25 anos. Então, Deveria saber falar inglês. Inglês ele falava. Eu tinha um assistente, que era um homem. Muitas vezes eles entravam na sala, falavam com o meu assistente e não falavam comigo. Então, assim, o Brasil tem muitos problemas, mas o Japão é Pode ser muito pior. pior. Eu tinha uma amiga que era casada e as mulheres jantavam numa sala separada dos homens. A gente está falando de 2021. Mulher anda atrás, mulher tem que andar na frente. E daí, aí foi quando eu realmente... Eu acho que aqui eu sempre tive um pouco... Que eu era muito nova. Muito mais do que eu era mulher, é que eu era muito nova. Não porque eu realmente era, mas é porque como eu comecei muito cedo... Para muita gente ainda vinha a imagem de uma menina de 15, 16 anos que estava ali. Como a nossa comunidade ainda é muito fechada, a gente passa muito tempo com as mesmas pessoas. Então é difícil você mudar aquela imagem que você tem. Exato. Então, aqui era muito mais de que eu era muito nova do que eu era mulher. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, dói isso, né? Isso é ruim. Como assim? E daí você ia conversar com as japonesas e elas achavam normal. O cara não fala com você. Fala, gente, só pode ser coisa. Você tem certeza que é assim? Não, é assim. Eu falava, não nasci pra isso. E daí eu passei, sei lá, quase 6 meses, 5 meses e pouquinho no Japão e foi um sofrimento. Primeiro porque eles têm um preconceito com estrangeiros morando lá. Eu morava num bairro bem tradicional japonês. Então já era difícil daí. A língua é impossível. Então, ou seja, eu sabia falar, oi, tchau, obrigado, preciso de comida. Acabou aí. E eles realmente são difíceis com mulheres. Eles têm um preconceito com mulher. E eu, como o Fefo mesmo diz, eu também tenho um apelido de general dentro da CBH. Meu pai me chama de general. Às vezes fala, para de falar da ordem das pessoas, você é um general. Eu falo, sou É da minha natureza. É um pouco isso, eu juro que eu não tô te dando ordem, eu só falei antes de pensar. Então, Mas pegando um pouquinho aí, um homem, quando dá ordem, ele tudo é certo. tá tudo Ele bem. é assertivo, A mulher, ela Ele tem é um assertivo. apelido, ele é assertivo. Ela é general, ela é... provavelmente falaram em minhas costas, ninguém me chamou de louca na minha cara. Mas general, o Fefo ainda brinca, ele fala, você é muito brava, tá bom, fala com a general que ela vai resolver. Eu falo, Fefo. Mas é assim, e daí, então, esse lugar veio. Porque no Brasil é isso, assim, muitas vezes você tem que se colocar e dizer, a gente hoje na confederação tem mulheres na diretoria, o que faz minha vida mais fácil, a gente tem mulheres no escritório, a gente teve nessa última gestão a Bárbara de vice-presidente, então tem mulheres capilarizando esse lugar, mas é isso, ou seja, de vez em quando você fala, ai, eu fui num jantar do COB, que todos, só tem uma presidente mulher, acho que agora 2. O presidente do COB convidou só os homens para jantar. Tipo, as mulheres foram convidadas, mas Resiliência que a gente tem que meu ter. Deus. não foi muito convidada, assim, tipo, foi convidada, mas Passa lá. passa lá, foi meio isso, Passa lá. Então é isso. Eu acho que a dificuldade existe em todo lugar, e não é no esporte, não é no hipismo, eu acho A sociedade ainda está se É. organizando. é uma organização cultural que pode ser pior, mas Você estamos teve o caminhando. exemplo do Japão, pode ser pior. Pode ser É, pior, exatamente, né? Eu acho que a gente está evoluindo e que tem mulheres em cargos importantes e elas estão Aqui, estão chegando. aqui já. Era isso que eu ia né? falar. Eu acho que a gente se coloca num papel muito importante aqui. Todas que estão aqui foram pensadas com muito carinho, porque todo mundo se complementa, todo mundo ia trazer alguma coisa muito legal pro diálogo. Minha primeira clínica da vida foi com a Andrea. Eu tinha 3 meses com a égua, eu nunca tinha saltado direito, a mulher já me põe um... Ai, Jesus, eu quase morri. Ela acabou a clínica aplaudida. Ai, meu Todo mundo Deus, aplaudindo aí, passei porque ninguém mal. acreditou. Naquela época, minha égua ainda ela refugava, a Andrea falava assim, né? Ela parou do lado do obstáculo e falou assim, não, você vai pular isso aqui. Aí eu pensando, Deus do céu. meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui? E aí, aqui na mesa tem pessoas que eu queria muito conhecer, muito saber mais da história, então eu agradeço muito todas vocês de estarem aqui. A Tati já conhecia, a Marília também. A Bia conheci hoje, embora não pareça. Conexão foi imediata. Foi muito boa, adorei.
Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. E foi muito importante para mim, como amazona, e como host do Poderquest também, porque esse era um projeto que eu queria muito tirar do papel. Obrigada. Obrigada pelo Obrigada. convite. Ótimo projeto. E... Obrigada. Consegui. Foi muito legal. Parabéns.